Bom, gente, continuando, né, nossas aulas de revisão, hoje especificamente a gente vai estar trabalhando com clima, certo? E ele é o tema 8, na verdade, desse caderno aí de revisão de vocês, certo? Então, quem quiser ir acompanhando a partir lá da página 40, a gente vai estar trabalhando aí com esse tema 8, certo? Então, a primeira coisa que esse tópico traz para vocês aí, o primeiro tópico é sobre tempo e clima, né? Então, é muito comum no cotidiano as pessoas confundirem, né? Tempo e clima não é a mesma coisa, certo? Tempo é um estado momentâneo da atmosfera, é um estado que ele varia bastante. Então, de manhã você tem um dia ensolarado e daqui a uma hora pode chover. Então, essa mudança que acontece em um curto espaço de tempo é o tempo, certo? São essas mudanças que vão ocorrer diariamente, em horas, em minutos, enfim, do dia para a noite, né? Então, esse estado momentâneo é o tempo. O clima não. O clima ele é permanente e para que a gente tenha aí uma mudança muito grande, né, é necessário observar no mínimo 30 anos, certo? Então, essas duas palavras elas estão muito no nosso cotidiano, é muito comum você ouvir isso nos jornais, né, das pessoas e até você próprio, né, falar sobre isso. Então, é importante diferenciar, tá? Tempo é um estado momentâneo e clima vai ser esse estado mais permanente, né, da atmosfera, certo? Então, eu coloquei aqui, sim, e esse clima, não, ele determina um determinado lugar, tá? Bom, então, esses tópicos aí que eu coloquei para vocês, vocês podem acompanhar melhor quando tiverem com esse slide, né, que sempre fica disponível para vocês. Bom, esse outro ponto aqui está falando o seguinte para a gente, né? Em diferentes regiões do mundo, a gente vai ter diferentes condições climáticas, né? Diferentes tipos de clima. Só que tem algumas regiões, né, que vão ter características em comum. E o que seria isso, por exemplo? E isso tem a ver com a nossa localização em relação à posição ao Sol, certo? Então, observem bem esse esquema que eu estou mostrando aí para vocês, né? Nós temos aqui a superfície terrestre, né, que é esférica e um pouco inclinada, e veja a posição dela em relação ao Sol, tá? Então, a irradiação solar, ela chega justamente com mais força nessa parte mais central. E essa parte mais central, e é justamente nessa parte mais central onde nós vamos ter a linha do Equador. Consequentemente, essa linha do Equador ela vai ser um pouco mais quente, certo? E tem influência dessa irradiação solar devido à posição da Terra em relação a esse Sol, certo? Então, isso é uma coisa que às vezes cai bastante, né, nas provas de Enem da vida. É relativamente simples, mas a gente precisa estar atento, tá? Então, aqui mais um outro esquema, só para vocês entenderem melhor, né? E veja que justamente aqui na linha do Equador é onde a gente tem essa zona tropical, né? Inclusive o Brasil está próximo, relativamente próximo a essa linha do Equador. E são nessas áreas, né, que devido a esse clima, nós vamos ter aí, é um clima favorável para grande diversidade de seres vivos, plantas e tudo mais, tá? Então é uma das áreas mais diversas do mundo, quando a gente pensa em plantas e em animais, certo? Por isso que é uma das áreas que, assim, há sempre uma busca de melhor compreender, de melhor estudar, de melhor preservar, tá? E aí você me pergunta, professor, e nas outras áreas não tem essa diversidade? Não, também tem, certo? Diversidade tem, só que em uma quantidade menor. E isso tem influência de quê? Do clima. Se você vai para uma zona temperada, onde é uma área muito fria, um relevo muito alto e que em uma determinada época do ano você tem gelo, a vegetação não se desenvolve tanto, certo? Obviamente que as espécies de lá, elas são adaptadas às condições climáticas e tudo mais, tá? Mas, assim, quando a gente pensa em diversidade mesmo,
de plantas e de animais e de porte e tudo mais, essa região aqui da zona tropical, ela é mais favorável, certo? Por conta do clima, tá? Sempre, sempre, sempre devido a esse clima. Esse clima ele vai ser fundamental. Bom, e aqui, né, esse tema 8 aí traz também para a gente pensar um pouco sobre a atmosfera, né, já que a gente está falando de clima, e o clima envolve temperatura, envolve, enfim, a circulação do ar que está nessa camada, né, que a gente chama de atmosfera, que é formada por diversos gases, tá? E esses gases eles vão permitir a existência na vida no nosso planeta, certo? Então, é algo que está diretamente ligado ao que a gente está falando aqui de tempo e de clima, né? E esses gases, só para vocês terem uma ideia, eles vão ter uma maior concentração justamente na superfície, né? E isso vai acontecer por conta da gravidade. Não vou me deter aqui para estar falando em gravidade para vocês verem isso em física, principalmente, certo? Então, nós estamos falando dessa área aqui, essa atmosfera, certo? Ela é dividida em diversas camadas, tá? O foco da nossa análise é justamente a troposfera, certo? Essa troposfera aqui onde é a camada onde a gente vai ter vida com muita tranquilidade, certo? Por quê? Porque é justamente nessa troposfera onde a gente vai ter a concentração aí maior de gases na superfície, certo? Então vejam aqui, né, que então a gente tem as nuvens, esse aviãozinho aí, o balão, tá? Tudo isso de certa forma. A gente tem chuva, ó, tá? Então é justamente essa camada aí, a troposfera, onde é possível haver vida, né? Entre essas várias. Bom, então por que a gente está falando de troposfera, né? Dessa troposfera? Porque ela vai ser o centro do nosso interesse quando a gente fala de clima, né? E quando a gente fala de clima, isso é um tema que está diretamente relacionado à sociedade. É um clima, inclusive, que é tema diário de jornais, para vocês terem uma ideia, né? Bom, e aí, o que é que a gente... Quais gases principais, né, que a gente vai ter aí nessa troposfera? Principalmente o nitrogênio e o oxigênio, certo? São os dois com maiores quantidades, né? E para além disso, o que é que a gente entende, o que é que a gente tem, né, que vai influenciar nesse clima? Que fatores influenciam no clima, certo? Então, o primeiro deles é o calor, né? O calor ou o frio. Então, isso está relacionado à temperatura. A temperatura é um elemento muito importante do clima, certo? Então, se eu pedir para vocês, por exemplo, pesquisem a temperatura média de João Pessoa no mês de setembro, né, que é um mês mais quente, outubro, enfim, e compare com o município de Bananeiras no período de julho. Você vai ver que são temperaturas completamente diferentes, né, e são ambientes diferentes, que têm uma altitude diferente, então tudo isso influencia no clima, certo? Só para vocês terem uma ideia. Então, ó, essa temperatura, ela também pode variar de acordo com a altitude. Então, quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura, certo? Primeiro ponto. E a outra questão que influencia também no clima é a umidade do ar, né? Que nada mais é do que a água presente no ar, certo? Na atmosfera. É inclusive um dos elementos mais significativos, né? Então, se vocês observarem essa foto aqui, por exemplo, na cidade de vocês, né? Eu, assim, nunca cheguei a presenciar algo semelhante, certo? Vocês vão encontrar o que eu estou mostrando aí nessa foto em regiões mais frias, em áreas que chove mais, em áreas mais altas, certo? Então, quem já foi para ambientes assim, e principalmente no período chuvoso, já viu, né, essa forma aqui de umidade do ar e de como que fica, certo? Isso é muito comum, muito comum. Então, para além disso também a gente tem a pressão, né, atmosférica. Então, essa pressão nada mais é do que o peso que esse ar ele vai exercer sobre a superfície,
certo? E aí, mais uma vez, a gente vai ter influência da força da gravidade, né? Essa pressão atmosférica ela vai variar, vai depender do lugar, depender da altitude, tá? Bom, e aqui, por exemplo, né? Quanto mais próximo do mar, maior a gente vai ter essa quantidade de coluna de ar, mais denso ele vai ser, certo? Então, e nas áreas mais altas, a gente vai ter uma quantidade menor dessa concentração aí de moléculas. Então, por conta disso, o ar ele se torna um pouco mais rarefeito, né? Então, basta vocês observarem esse esquema aqui, vocês, né, entendem muito bem o que é que eu estou querendo falar, certo? Então, vejam a quantidade de moléculas que a gente tem aqui próximo ao oceano, certo? Próximo ao mar. Então, quando eu estou falando próximo ao mar, é uma área que tem uma altitude menor, né? À medida que a gente se distancia, essa altitude vai aumentando. E essa altitude ela vai influenciar nessa densidade das moléculas. Então, quanto maior a altitude, menor o número de moléculas, tá? Então, é só vocês observarem aqui. Bom, e além disso, a gente vai ter, né, o relevo, que influencia também, certo? Eu não vou me deter muito nessa questão do relevo. E aqui, gente, ó, só para a gente ter uma ideia, isso é um mapa que vai mostrar os diferentes climas do mundo, né? Então, a gente tem aqui esses climas mais quentes, vão estar justamente aonde? Nessa área mais tropical, né? Que a gente já viu lá atrás, que é uma área realmente mais quente que tem influência desses raios solares devido à posição da Terra em relação ao Sol, tá? À medida que a gente se afasta, a gente vai ter aqui climas mais frios, tá? E lembrando que essas condições climáticas influenciam a vegetação, né? Influencia o tipo de solo, influencia o uso da terra, tá? É sempre tem que pensar nisso, tá, gente? Tudo está interligado. Ok? Bom, é isso. De forma geral é isso. E na próxima aula a gente continua falando sobre formações vegetais, né? Ó, um tema vai levando o outro, certo? Até a próxima.